E o que você achou dessa curta opinião minha a respeito disso, Bené? Eu tenho dito que é possível acabar com essas desigualdades sociais, né? Não no sentido de que a gente vai igualitarizar a sociedade ou os indivíduos. Porque, em primeiro lugar, a gente tem que considerar que todos nós somos seres distintos, diferentes, né? E que existem as desigualdades individuais. E existem também as vontades e as coragens individuais, né? Há determinadas pessoas que, obviamente, né, têm uma vontade maior, né, têm uma predisposição maior para crescer, para evoluir, do que outras. Então isso a gente tem que considerar, né? Agora, mesmo que isso exista, eu não acho que justifica essa dimensão enorme, essa diferença enorme, né, de concentração de riqueza em relação a outros, que no nosso planeta e no nosso país isso é absurdamente desigual, né? Chega a ser desumano. Chega a ser desumano. Você estava falando aí e eu estava lembrando de Pat Adams. Pat Adams é um médico estadunidense, né, cujo sonho, inclusive, em cima do sonho dele, houve um filme aí, né, que se tornou um dos mais assistidos do mundo, né, ganhou prêmios, né, que é o filme estrelado por aquele ator belíssimo que partiu recentemente, agorinha eu lembro o nome dele, mas o filme chama O Amor é Contagioso. Não sei se você lembra disso. E esse é o sonho do Dr. Pat Adams, um médico, né, estadunidense que sonha em criar um hospital humanitário em que o médico e a limpadeira, né, ele nem fala de faxineira, né, aquela pessoa que cuida da limpeza do hospital, não vai ter essa diferença salarial enorme. Ele inclusive fala em salários iguais. Eu me lembro da última vez que ele esteve no Brasil, no programa da TV Bandeirantes, né, que passa até hoje. O repórter perguntou para ele, mas o senhor acha que é possível conseguir nesse hospital que o senhor sonha, e o dinheiro, né, o lucro daquele filme seria em função de criar esse hospital, o que acabou não ocorrendo por algumas questões lá pessoais. Então o repórter perguntou para ele se ele acreditava que realmente era possível o médico ganhar a mesma coisa que um zelador, né, um limpador do hospital, se ele ia conseguir médico. Ele falou assim, olha, eu não só, né, acredito, como eu já tenho médicos inscritos acima do que eu absorveria dentro do hospital para ganhar o mesmo salário, né, que um humilde trabalhador. Então esse sonho de Pat Adams é possível de ser realizado. Porque existem pessoas que pensam igual a gente, que pensam igual o Dr. Pat Adams, né, e que isso é possível. E o que a gente prega, e eu vou ser até menos radical do que o Dr. Pat Adams, eu diria o seguinte, o que a gente precisa construir é a igualdade de oportunidade, certo? Então, a partir do momento que um poder estabelecido, que o Estado cuida de criar igualdade de possibilidades, as pessoas vão ter escolhas, né? Então essas diferenças individuais poderão ocorrer, mas o caminhar, o primeiro passo a ser dado, olha, todo mundo vai ter as mesmas condições de chegar lá no seu objetivo. A conquista desse objetivo aí ela é individual. Pode ser que você, né, se empolgue mais, tenha mais vontade, mais coragem, mais disciplina, mais determinação para atingir aquele objetivo. Isso tem que ser valorizado, obviamente. Claro. Né? Se a nossa colega aqui que está nos assistindo tecnicamente aqui tem as mesmas oportunidades que nós, vai falar assim, não, eu não quero chegar a tanto, não, eu vou ficar satisfeito com, né, conquista de 50% dessa igualdade de oportunidade, tá me dando, tranquilo.
É lógico que essa diferença, né, de condições materiais de existência vai existir entre a gente. O que ela não pode é não existir essa desigualdade de oportunidade e, né, e nós temos essa sociedade tão desigual. Tão assim. desigual. Então isso é perfeitamente possível, né? Eu acho que assim, tranquilamente, tá? Isso pode ocorrer. Ah, lembrei agora o nome do ator, é Robin Williams, né? Robin Williams. Apaixonado por todos os filmes que o Robin Williams fez. Tá? E o programa é o Roda Viva. Quem quiser assistir, Dr. Pat Adams esteve no Brasil, se não me falha a memória, acho que 3 vezes, 2 ou 3 vezes, né? Entrevistado no programa Roda Viva, mostrando esse sonho dele. E recomendo até assistir esse filme, né? O Amor é Contagioso. Pat Adams, O Amor é Contagioso. Então, Pat Adams é um personagem real. É um médico americano, né, norte-americano dos Estados Unidos, que sonha com isso. Tá? Então, eu penso que isso é possível, meu primo. E para que isso aconteça, qual que é a primeira necessidade que haja? Acreditar. Acreditar. Né? Acreditar nesse sonho, né? A gente precisa acreditar no sonho para que ele se torne realidade, porque aí a gente vai construir uma sociedade menos desigual, menos injusta, né, primo? E o desenvolvimento tecnológico, ele não pode ser, eu estava aqui pensando, né, ele não pode ser, você citando a diferença do campo hoje com o campo dos nossos ancestrais, né, dos nossos pais. Sua mãe foi uma trabalhadora junto com a minha agrícola, nossos pais também foram, né? Então, você falando, eu lembrando do trabalho do meeiro, né? Uhum. O proprietário da terra arrendava a terra para o trabalhador rural e o resultado desse produto, certo, dividia com quem estava ajudando a produzir. Isso. Mas quando há o desenvolvimento das máquinas, das tecnologias, né, isso vai se capitalizando na mão de poucas pessoas, desses poucos proprietários que se tornam seres egóicos, né, e que aí passa a explorar absurdamente a mão de obra, né? Hoje a nossa produção agrícola é isso, assim, a nossa produção industrial é assim, né? As nossas relações comerciais nos centros urbanos é assim, né? Uma diferença enorme, sabe? Do ganho, né? Do patrão e do empregado. Então, nós sonhamos que isso é possível ser superado. Basta nós querermos, basta nós organizarmos, né? E eu acho que é fundamental, Tony, que nós tenhamos políticas públicas de governo e governos que realmente foquem nesse sentido. Eu até quero fazer um breve comentário, se você me permitir, daí você continua. É exatamente sobre essa questão da crença, sabe? Essa questão de como resolver esse sonho de Pat Adams, que é o nosso sonho também. Uma das coisas mais importantes é a gente acreditar. E por que eu quero que isso seja passado dessa forma para todo mundo? Porque há pouco tempo não, sempre nós tivemos pessoas que dizem assim, mas isso nesse mundo é impossível de acontecer. Enquanto existir pessoas dizendo isso, falar isso é impossível, isso realmente não vai acontecer. Mas quanto mais pessoas acreditar nisso e bater firme na ideia, eu volto até a dizer assim, teimar, insistir na ideia. Eu, por exemplo, eu insisto nessa ideia desde que eu entendo por isso. Eu deveria ter 19, 20 anos quando eu comecei a participar desse tipo de diálogo e desse tipo de estudar esse tipo de ideia, né? E até hoje, eu já estou completando 70 anos e ainda continuo com a mesma ideia. Ela continua firme na minha cabeça e eu nunca desisti dela e nunca concordei com ninguém em concordar com eles que isso não vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo e aconselho a todo mundo que crê nisso estar firme na ideia, sabe? Porque aí nós vamos estar juntos lutando, né? Que é uma forma de lutar para criar essa possibilidade, tá? E se a gente diminui essa desigualdade social, né, Dionísio? Nossa, nós vamos ter mais paz, nós vamos ter menos violência. Quem não acreditar nisso, reflita seu pensamento, tá? Reposicione em relação a isso, porque isso não é determinante. Se a gente quiser mudar o mundo para melhor, a gente pode, é possível.
E nós queremos pedir a vocês que continuem comentando e compartilhando, tá? Dê a opinião de vocês, tá? Para a gente poder discutir isso, para a gente poder levar para frente, tá? E nos ajude mesmo compartilhando aí. Você não vai estar ajudando só a gente, não. Você vai estar ajudando muitas pessoas que querem ver essa transformação. Ok? Vocês vão estar ajudando a sociedade Namastê. global, né? Namastê para você.